E aí, galerinha, tranquilo? Como eu havia prometido, ontem não deu para fazer vídeo porque estava gravando o próximo Zurucast. Hoje eu demorei um pouco para gravar porque eu gravei um outro vídeo que inclusive daqui a pouco eu vou dar um render nele, vou subir. Mas vamos lá. O que acabou passando na aula passada, uma das coisas que eu falei era que personagem nós não podemos instanciar. Por quê? Eu volto ao meu supremo exemplo da galinha. Galinha, se eu falar galinha, você lembra o que é uma galinha, mas cada pessoa vai pensar numa galinha diferente. Todas as galinhas bicam, todas as galinhas cagam, todas as galinhas correm, mas não existe simplesmente a parte genérica da galinha. A parte genérica é simplesmente para você saber o que é, mas não exatamente aquela galinha ao qual você vê. É o mesmo caso aqui deste personagem. Filosófico isso que eu disse, né? Mas é exatamente isso que eu disse aqui do personagem. Por quê? Porque personagem neste caso é algo abstrato. Se eu falar um personagem do Street Fighter, você vai imaginar vários. Na sua cabeça você pode imaginar um ou N. Ah, vai ser o Ryu, vai ser o Ken, vai ser o Dalsin, vai ser o Sagat. Veja que todos esses que eu estou falando são instâncias de personagens. Então, todos eles dão soco, todos eles dão chute, todos eles pulam, todos eles dão rasteira, só que dependendo do movimento, eles fazem coisas diferentes. Então, este conceito de fazer coisas diferentes, cada um fazer coisas diferentes, nós vamos implementar aqui. No que primeiro? Primeiro de tudo, personagem nós não instanciamos. Personagem é a parte abstrata, é a parte mais conceitual do personagem, do que nós vamos implementar. Por exemplo, o Ryu é um personagem, o Guile é um personagem, mas o personagem em si não existe. Pelo menos não aqui no que a gente está trabalhando. Então, como já diz o próprio nome, este bendito aqui vai ter que se transformar numa coisa chamada abstract. Ele vai ter que se transformar numa classe abstrata. Então, a partir do momento que eu coloquei este modificador aqui de abstract, ele já reclama. Ele fala, pô, não dá. Você não consegue instanciar. Então, isso daqui já era. Espera aí. Precisei bocejar um pouco, foi mal. Então, agora que nós temos o personagem abstrato, lembra que eu falei que cada um deles tem que fazer determinada coisa? Então, o Ryu tem que fazer determinada ação, o Guile tem que fazer determinada ação e assim sucessivamente. Quando nós estamos tratando sobre classes abstratas, nós podemos ter métodos implementados ou não. Como assim métodos implementados? Métodos com um determinado escopo. Então eu posso colocar, por exemplo, pular. Aí eu posso colocar, sei lá, this.nome mais pulou. Pronto. Só isso. Eu posso ter um método ao qual ele já está implementado. Ou pode acontecer a seguinte coisa. Eu posso ter métodos abstratos. Como assim métodos abstratos? A partir do momento que o personagem, por exemplo, o Ryu, ele recebe, ele estende, né, ele herda o personagem, a própria herança vai olhar para ele e falar assim, ó, classe Ryu, você é obrigado a implementar o método meia-lua soco e o método meia-lua chute, já que você herdou de mim. Então, como que nós colocamos isso? Nós colocamos com este modificador abstract, do mesmo jeito. E nós removemos aqui. E aqui é um ponto e vírgula. Né? Ele vai reclamar, porque, vamos lá, renomear a lua para o personagem. Espera aí. O problema é que o abstract tem que ser antes. Aqui, ó. Então, eu coloquei void abstract, não, é abstract void. Então, a partir do momento que eu tenho um abstract, eu tenho que falar o que? Vai acontecer que eu tenho que implementar esse bendito aqui, né? Ou, pelo menos deveria. Então, por exemplo, aqui eu posso pegar aqui o próprio abstract, posso jogar aqui o abstract meia-lua e chute. Então, a partir do momento que eu salvei, olha só, o Guile ele já reclamou. Inclusive já ficou aqui vermelhinho. Por quê? Porque ele está falando que eu não implementei determinados métodos. Então, a partir do momento que eu der Alt Enter, eu vou implementar todos os métodos. Veja que apareceu este bendito desse override aqui em cima.
ok? Ele é o quê? Ele está sobrescrevendo, ele está falando o quê? Olha só, meu querido compilador, isso é bem a grosso modo, ok? Olha só, meu querido compilador, não é para você usar de uma classe que eu estou herdando. Se porventura, por exemplo, o personagem tivesse um método implementado, não é para usar o dele, é para usar o meu. Inclusive aqui no próprio Ryu, ok? O Ryu ele também vai reclamar. Vou implementar. E aqui é a mesma coisa. E ele está reclamando, não dá nada porque eu não tenho que implementar. Então, por exemplo, meia lua e chute, aí eu vou colocar aqui, ó, system.out.println Tatsumaki acho que é Senpu Kyako, sei lá, eu não lembro como é que escreve até Taitugi. Aí aqui do Guile, aí eu vou escrever system.out.println facão. Não é meia lua, né? Você tem que deixar apertado para baixo e chute. Inclusive isso. Eu não tenho o meia lua e chute dele, então eu simplesmente não implemento. Ou posso só dar um turn, por exemplo. Como ele é void, ele não retorna nada. Então, por exemplo aqui, ó, meia lua e chute. Inclusive se eu rodar aqui o street, olha só, o Ryu já tem meia lua e chute. E o Ryu ponto meia lua e soco, por exemplo. Meia lua e soco o Ryu já tem. Se eu rodar, ó, é que eu vou rodar desde o primeiro e ele vai acabar dando um erro, né? Não é este, eu quero rodar este daqui. Executar arquivo. Ó, Tatsumaki do Ryu, Hadouken, Sonic Boom. Lembra que eu falei do pulo? Ó, Ryu.pular. Então, a partir do momento que eu rodar aqui, ó, executar, ó, Ryu pulou. Se eu colocar também do próprio Guile, aqui, ó, é que o Guile ele vai reclamar porque ele não tem nome. Guile.pular. Ok? Então, se eu rodar aqui, ó. Não, ele tem nome sim, porque no método tem. Ó, ele pulou também. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Tem coisas que nós podemos mudar aqui, ok? E, inclusive, nós vamos mudar. Mas isso serão nas próximas aulas. Desculpa a aula um pouco mais longa, que já está em 7 minutos. É porque eu precisava já explicar alguma coisa. Eu não quero ficar fazendo aula tão curta, ao qual eu não explique nada. Beleza? Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. E é isso aí. Se quiser ver o cast dessa semana, que foi com o Fábio, tá aí na tela. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo.